Neste bloco, nós voltamos para termos um debate sobre suicídio, que é um tema bastante polêmico, diga-se de passagem, com vários pontos de vista, o religioso, o filosófico, o sociológico, o histórico, quer dizer, são vários pontos de vista. Infelizmente, por falta de tempo, inclusive, hoje nós vamos dar alguns pontos de vista, que é o psicológico e o religioso. E, na medida do possível, vou dar algumas contextualizações históricas para os telespectadores se situarem melhor, né? E aqui no estúdio eu estou, então, com Joana, que é psicóloga, lá da universidade, e tem uma clínica também que se chama CEPS. E com a Shirlene Campos, que é médium espírita, do Núcleo Servos Maria de Nazaré, e que tem também o albergue Judas Iscariotes. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar a Shirlene por todo o trabalho de cunho social que ela vem desenvolvendo em Uberlândia, e agradecer, inclusive, aos livros que ela me trouxe, né, que são psicografados. Muito obrigada, viu, Shirlene? Bom, vamos começar o nosso tema. Eu gostaria de, a princípio, fornecer alguns dados para que vocês pudessem, inclusive, analisar. As estatísticas mostram que em Uberlândia há em torno de um suicídio por mês, né? Certamente essas estatísticas estão subestimadas porque as pessoas em geral não falam que morreu por suicídio. Mas a nível também mais geral, no Brasil, nos anos 80, nós temos taxas altas no Brasil e em alguns países do mundo, eu gostaria de citar alguns, taxas altas de 20 a 50 óbitos por 100 mil habitantes, que seria na Hungria, Dinamarca, Tchecoslováquia, Áustria, Japão, Suécia, Finlândia, Cuba, França e Alemanha. E o Brasil está dentre os países que têm uma taxa pequena, que seriam menos de 10 suicídios por 10 mil habitantes. Então estaria o México, Itália, Irlanda, Grécia, Tailândia, Noruega, Espanha, Escócia, Venezuela e o Brasil, numa média de 4, mais ou menos, por 100 mil habitantes. Quer dizer, são índices baixos, mas são relativamente altos. Eu gostaria, em primeiro lugar, que a Joana pudesse fazer essa observação como psicóloga, né? O que leva as pessoas ao suicídio? Boa tarde, Joana. Boa tarde, Cláudia. Cláudia, é muito... A gama, né, de causas aí do suicídio é muito grande. A gente não pode falar, foi isso, né, que provocou um suicídio. Tem toda uma história, né, tanto fatores constitucionais, ambientais, né, que levaria, né, uma pessoa a querer tirar a própria vida, né. E quando você fala dos índices, né, quando você fala que é pequena, e realmente ela é pequena, né, em termos de estatística, porque não é passado, né, muitos acidentes, né, que são colocados não são vistos como suicídio, né, mas se a gente for ver, é uma tentativa, né, de suicídio, né, que a pessoa está tentando tirar a própria vida, né, dela. Nós poderíamos dizer que a mente do suicida é diferente da mente da pessoa, entre aspas, normal, ou seriam momentos onde essas pessoas estão com algo mais forte dentro delas, o que leva ao suicídio? Olha, eu acredito que a mente, né, seja diferente, tanto de quem tenta seja um pedido de ajuda, e seja quem tenta realmente para acabar mesmo com a própria vida, e quem é essa mente que eu estaria chamando, entre aspas, né, de normal. Né? E diferente que eu estou colocando, não no sentido de constitucional, né, eu diria assim, na tolerância, né, da pessoa à frustração. Tolerância que a pessoa tem, né, de viver as próprias dificuldades da vida, né, e a esperança da pessoa, né. Então eu diria que nesse sentido, em termos emocionais, sim, há uma grande diferença. Quer dizer, esses mecanismos de controle são mais frágeis nessas pessoas, isso, né? Há uma intensidade maior de outras forças que levam ao suicídio. Eu diria mas não que fossem doentes mentais, por exemplo. Não. Inclusive a estatística prova, né, que 50% dos suicídios, né, as pessoas não têm nada a ver com doença mental. Né? Teria a ver, que eu estaria chamando uma mente diferente, né, essa coisa mais emocional, né, de como ela lida com as emoções, como que ela lida com as dificuldades da própria vida. Gostaria de saber da Shirlene, enquanto médium espírita, a gente sabe que a doutrina espírita tem todo um pressuposto com relação ao suicida, a pessoa que suicida, para onde ela vai, como é que é esse local. E eu gostaria que a Shirlene falasse um pouco, então, aos nossos telespectadores com relação ao suicídio. Olha, em geral, nós somos procurados por pessoas que ou tentaram o suicídio ou têm na família pessoas que se suicidaram. Antes da pessoa ser levada a esse desfecho trágico que é o autoextermínio, ela demonstra várias reações e às vezes ela coloca até em palavras ou em atos a insatisfação dela com a vida. E há uma tendência geral em falar que
a pessoa que está tentando suicídio ou que pensa em suicídio está sendo obsidiada por alguma entidade, está sendo acompanhada por um espírito malévolo. Mas às vezes isso não ocorre, Cláudia, porque existe o suicida que é provocado por depressão. Existe o suicida que teve problemas vivenciais. Existe as depressões familiares, que já é todo um processo que já vem na gênese da pessoa. Então, para cada caso, tem um tratamento, porque às vezes são encaminhados para nós pessoas com aquela ideia fixa de suicídio, mas às vezes ela não tem um espírito acompanhando ela. Às vezes ela precisa de um médico realmente, de um antidepressivo. Às vezes alguma coisa desencadeou nela aquele desamor pela vida, aquele desapego à vida, e nada às vezes a faz voltar àquela alegria, aquela satisfação de encontrar encanto. Então é preciso entrar realmente com uma terapia de apoio. E quando o problema é obsessivo, existe uma entidade obsidiando, então aí entramos com o trabalho de apoio espiritual. Inclusive nós temos todas as quartas-feiras, primeira quarta-feira do mês, uma reunião que começa às 18h30 no Núcleo Serra Maria de Nazaré, para dar apoio espiritual a pessoas com depressão e com tendências a suicídio ou inconformação, porque tem pessoas que não chegam ao fato assim de se matarem, mas são inconformadas, amargas, altamente destrutivas. Shirlene, é interessante você falar isso, né? Porque às vezes a pessoa não é só que ela vai tentar fazer o ato em si, né? Mas você vê que à medida que ela está desgostosa, vamos dizer assim, com a vida, né? Isso já é, né? Eu diria assim, um momento, né? De que a vida não tem um valor. Né? Ela quer eliminar o problema que a sufoca, só que o problema é maior do que ela. Isso. E se o problema é maior do que ela realmente não dá conta. Você não aguenta lutar com alguém que tem 2 vezes o seu tamanho. Então, às vezes, ocorre isso. O problema é tão esmagador que a pessoa não sabe conviver com aquele drama. Então, eles falam, o suicídio é uma covardia. Realmente, a pessoa está pedindo, às vezes, um socorro, está pedindo um apoio. Às vezes está falando, eu vou me matar. Ela não tem, às vezes, intenção de se matar, mas ela está falando, olha, presta atenção em mim, eu estou sofrendo, eu estou precisando de calor, eu estou precisando de aconchego. Já volto em você. Antes de você continuar, eu gostaria de saber da Joana, se seria realmente um ato de covardia ou de coragem, de euforia, esse momento em que a pessoa se suicida. Se suicida é ótimo, né? Porque o suicídio já é o ato de fazer em si mesmo. Mas eu acho muito difícil colocar essa questão de valor aí, de covardia ou de coragem. Eu diria para você que é um ato trágico. É um ato trágico, né? Eu não saberia te falar se de covardia ou de coragem, mas apenas trágico, porque ela está buscando, né, buscar a esperança, mas tirando a própria vida. E isso, às vezes, em outros momentos, não só com trabalho excessivo, com alimentação inadequada, né, com condições de vida, né, de própria vida inadequada. Porque, inclusive, quando a gente fala em suicídio, a gente está pensando numa coisa mais trágica em termos de morte. Mas o próprio cotidiano da vida de muitas pessoas é composto por atos suicidas. Por exemplo, as pessoas que correm feito malucas nesses carros, né, de corrida, as pessoas que fumam tendo problemas de pulmão. São atos suicidas também, mas um suicídio pequeno e cotidiano, me parece, né? Mas que também está indo contra a própria vida e é uma forma de autodestruição. Realmente cotidiano. Cotidiano. Agora, o alcoólatra, o drogado, quer dizer, são formas também de autodestruição. Mesmo, eu acho que todos nós passamos por um momento de dificuldade que a gente fala, ai, que vontade de estar em outro lugar. Os problemas psicossociais, né? A questão conjuntural, em momentos de crise, certamente esse quadro ele aumenta. Mas eu gostaria ainda de saber da Shirlene um pouco sobre a questão da própria doutrina espírita, quer dizer, depois que a pessoa que se suicida morre, a gente sabe que, de acordo com a doutrina, há uma certa punibilidade dessa pessoa. Né? Quer dizer, para onde que ela vai, o que acontece, eu gostaria de saber para depois, inclusive, ter a opinião da Joana com relação a isso. O suicida realmente é um ato de covardia. Um ato de covardia porque ele deixa para aqueles que ficaram uma imagem dolorosa de incapacidade,
não amei bastante. Eu não foi muitas crianças, às vezes, uma criança de 10 anos que a mãe se matou, ela chegou para mim e falou: mas será que a mamãe não me amava tanto para poder viver por mim? Será possível que ela não me amava? Então a gente esclarece para a criança que a mamãe amava, mas a mamãe, por alguma razão que fugiu o conhecimento da gente, fez com a vida dela o que ela não tinha direito de fazer. Então a coragem está em você vencer, você tentar de todas as formas superar os obstáculos, e se você não conseguir sozinha, buscar ajuda de alguma forma, seja onde for. Não precisa às vezes nem ser uma médium, um psicólogo. Quantos amigos com um sorriso, com uma palavra, retiram a gente às vezes do fundo do poço? Quantas pessoas, quantas páginas que você lê, às vezes uma notícia num jornal, alguma coisa, ou alguém que te falou uma coisa boa, bonita, você já sobe o astral. Então, a pessoa que pensa em se matar, ela pensa principalmente em punir outro e acaba sendo a maior punida. De acordo com a doutrina. Quase sempre é essa a posição do suicida. Ela quer fazer o outro sofrer. Onde que vai, no entanto, quem sofre mais é ela. É uma fantasia ilusória, né? Porque ela não está depois. Porque os outros continuam da mesma maneira. Deixa eu só cortar vocês um minutinho. Nós vamos ter que chamar o intervalo, mas a gente já volta para esse bate-papo, tá? Nós vamos para o intervalo. Nós voltamos aqui para o nosso debate sobre suicídio, que está quentíssimo, está muito interessante. E eu gostaria de retomar a questão para a Shirlene, quer dizer, para onde é que vão as pessoas que se suicidam de acordo com a doutrina espírita? De acordo com a doutrina espírita, a pessoa que se autoextermina, ela vai para as regiões que nós chamamos de umbralina, região de sofrimento, porque ela transgrediu uma lei, ela recebeu a vida para ela progredir e usou toda essa chance para, além dela se autoexterminar, servir ainda de um exemplo muito negativo. Então, assim como quem mata não vai para a cadeia, não é punido, quem se autoextermina também vai para as regiões de muito sofrimento, porque a vida não acaba. Ela quer acabar com aquela dor momentânea, com aquele problema que a esmaga. No entanto, ela continua vivendo intensamente as causas do problema e, além disso, acrescido do sentimento que ela tem de culpa e de remorso, porque ela vê que ela continua viva, com todas as reações, com todas as suas emoções, com um problema que não foi resolvido. E com a encarnação, o que acontece com a reencarnação? Ela realmente, às vezes, ela volta com problemas kármicos bem difíceis. Por exemplo, quem desencarnou saltando de um edifício, em geral volta bastante deformado, paralítico. Pessoas que morrem com overdose, às vezes voltam com paralisia cerebral, sem usar aquele cérebro que eles mesmos destruíram todas as suas células através de droga. O alcoólatra, por exemplo, volta com câncer de estômago, outras formas de câncer. Então, existe uma punição para cada crime. Existe também, é lógico, Deus é misericórdia, existem atenuantes, né? Agora, o suicida, ele realmente, ele tem que perceber que não é se matando que ele vai resolver o problema. Quantas pessoas que falaram comigo: ai, dona Shirlene, eu já pensei em me matar, mas 5, 6 dias depois, aquele problema que tanto me crucificava, desapareceu, foi solucionado. Hoje, só de pensar nisso, eu fico apavorada, de pensar que eu poderia ter me matado. A gente deve dar um tempo à vida. A vida tem solução. Se teve uma entrada para o problema, tem uma saída, lógico que tem. Tudo tem entrada e saída. Agora, nós não podemos sair pelas portas do suicídio, covardemente, deixando como herança para aqueles que nos amam uma carga tão difícil de carregar, né? Eu gostaria de ouvir a opinião da
da Joana com relação a isso, quer dizer, o referencial é outro. E lembrar os nossos telespectadores que nosso objetivo aqui não é de juízo de valor, dizer que o da Shirlene é o certo, ou o da Joana, ou que o errado, mas está mostrando aos telespectadores várias visões sobre o mesmo tema, que é um tema polêmico, para dar condições para que eles possam julgar aquilo que melhor lhes convier, né? Então, o meu objetivo aqui é esse. Antes de passar para a Joana, eu gostaria também de fornecer alguns dados em termos de Brasil, que mostram o seguinte, que as pessoas mais velhas é que geralmente se suicidam, mas que há uma tendência muito grande no Brasil de aumento entre os jovens, né? Acontece mais com homens, quer dizer, são 2 a 3 homens para cada mulher que se suicidam, com meios violentos, principalmente os homens ligados a meios violentos. Em geral, são armas de fogo, enforcamento ou precipitação por alturas, né? As mulheres geralmente estão ligadas a envenenamento, elas preferem o envenenamento, e daí por toda uma questão cultural, né, que a mulher é criada para não expressar tanta sua agressividade, e daí um meio mais tranquilo, né, menos violento. As tentativas nos mais jovens e mulheres têm de 2 a 3 mulheres para cada homem, isso entre os mais jovens, quer dizer, sofrem mais sanções sociais, a questão da culpa, da adolescência, crise da adolescência. E o suicídio e a tentativa ocorrem em populações as mais diferenciadas, né? E daí, se a gente for rastrear a história, a gente vai ver que no Japão tem o harakiri, que é uma questão cultural, que eles cortam a barriga. Em outras culturas há o suicídio porque acreditam que o espírito vai estar próximo daqueles mais guerreiros, dos chefes. Quer dizer, há toda uma questão cultural que a gente não pode desprezar e ver historicamente. Mas eu gostaria de ver a análise da Joana com relação a esses dados e com relação ao que a Shirlene colocou, quer dizer, o referencial que você trabalha é outro. Sim, eu trabalho com referencial psicanalítico, né? Então nós vamos falar de inconsciente. Dentro da visão psicanalítica, nós não temos uma representação de morte, né, dentro do inconsciente. Então a vida seria essa finitude e nós não temos. Nós somos guiados, né, tanto por pulsão de vida quanto pulsão de morte. Ora mais, ora menos, né, um sobressaindo sobre o outro, né? Mas nós não temos, né, representação de morte dentro do nosso inconsciente. E com relação a esses dados, quer dizer, são pessoas mais velhas, mas há uma tendência grande de aumento do suicídio entre os jovens. Uhum. Os meios utilizados, esses meios violentos, armas de fogo, enforcamento. Eu acredito, Cláudia, que a maioria dos jovens, né, hoje estão muito perdidas, as pessoas estão perdidas, né, estão em busca da própria identidade. Como a Shirlene falando, né, esse sofrimento, uma baixa tolerância, a paciência, né, de aguentar, que o problema vai ser resolvido. Como não tem, e não tem um amparo, né? Hoje a gente está vendo a questão da família, né? O quanto que a importância da família dentro, né, da personalidade, na formação da personalidade da pessoa. E hoje o que a gente observa, né, que a família está desestruturando, né? E isso tem trazido consequências, né, para o jovem, para as pessoas, para a sociedade em geral, né, e para os jovens, que não encontrando um apoio suficiente, né, estaria buscando aí outras alternativas, né, de resolver uma dificuldade. Você tem experiência com pessoas de tratar ou de analisar pessoas que tentaram suicídio, né, Joana? Sim, sim. Olha, a pessoa chega, né, Cláudia, no consultório com muito sofrimento, né? Ela chega assim, geralmente trazido pela família, em desespero e geralmente trazido pela família, né? Porque nesse momento a pessoa não está tendo nem condições, né, dela própria buscar uma outra alternativa. Geralmente é trazido pela família, né? E é um trabalho intensivo, né? A gente trabalha mais tempo, às vezes com acompanhamento psiquiátrico, né? Quando a Shirlene fala, às vezes a pessoa precisa de um medicamento, né? E junto comigo no trabalho psicoterápico. Você acredita que os profissionais da área estão preparados para lidarem com pessoas que tentam suicídio? Eu vejo profissionais que eu digo, os mais diversificados, a área de saúde como um todo, não só psicólogos, mas às vezes a pessoa procura um outro serviço médico. Ainda hoje, né, o suicídio ele é muito discriminado, né, porque é um ato, né, se a gente pensar, um ato agressivo, né, e todo ato agressivo ele é reagido com também agressão. Ainda é muito discriminado, seja no meio médico, né, enfermeiros, psicólogos, né, mesmo dentro da família, com os amigos, ainda é muito discriminado. Agora, eu vejo que as pessoas estão tentando, né, falar mais sobre essa questão polêmica, não só do suicídio, como da própria morte.
Tá. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando, o tema é muito amplo, muito ainda teríamos o que conversar. Eu gostaria de pedir as considerações finais de cada uma de vocês e já convidar no ar a Shirlene para um debate, numa possível oportunidade, sobre a questão do aborto, que eu tenho certeza que ela vai ter para contribuir conosco. E a Joana também numa outra oportunidade. Gostaria então das suas considerações finais e lembro a vocês que vocês vão conferindo pelo vídeo o telefone do Núcleo Céus Maria de Nazaré da Shirlene e da clínica da Joana também. Olha, eu tenho observado também que, inclusive aqui em Uberlândia, só no mês tivemos 5 suicídios de criança na Turbalina. Então a gente vê que, a gente pensa que a criança e o jovem não tem problema, é um desajustado. Não é, eles têm, os problemas para eles assumem proporções enormes. O que eu tenho para falar, em geral, com o jovem, com as pessoas em geral, seja a idade que for, tenham esperança, preservem a vida, existe sempre um amanhã, existe sempre uma situação que Deus encaminha de apoio, todas as pessoas possuem alguém que o ama. Se você teve uma decepção afetiva, pode ter certeza que existem dezenas de pessoas que te estimam muito. Então, mantenham a vida, mantenham a alegria de viver esse processo de terapia diário. Saiba dar bom dia para você, se alegrar com tudo aquilo que você tem, porque existem pessoas que têm muito menos e às vezes nós nos desesperamos por muito pouca coisa e só vamos dar conta disso quando é tarde demais. Eu estou lendo um livro que chama Viagem no Fundo das Trevas. É de uma mulher que tentou suicídio e ela mostra todo um processo de depressão que ela viveu e o horror que ela viveu naquele pedaço, aquele processo que ela estava inconsciente. Então é um livro que não é espírita, mas é um livro que eu acho que pode ajudar muita gente. Shirlene, muito obrigada. Então, vocês conferem o telefone da Shirlene pelo vídeo e agora eu quero rapidamente as considerações finais da Joana, que o nosso tempo já se esgotou. Eu só gostaria de falar, né, que para morrer a gente não precisa lutar, para viver sim. A vida que é muito difícil, né? Então, assim, quando a pessoa já estiver notando que ela já está com alguma dificuldade, vendo que a vida não está tendo gosto, né, que ela procure ajuda, né, dentro dela mesma ou uma ajuda profissional, uma ajuda mesmo dentro da família. Muito obrigada. Então, na próxima quarta, eu conto com a Shirlene para discutirmos o tema aborto. E no próximo bloco, eu vou falar com Flávia Tarifa sobre assédio sexual. E lembro a vocês que na sexta-feira nós temos Garota Pôr do Sol e Shopcar no Coliseu. Eu vou para o intervalo e volto já já.